E eu gostaria de introduzir esta mensagem orando com os irmãos e lembrando mais uma vez de alguns motivos pelos quais nós devemos interceder nesses dias. Devemos continuar orando pelos nossos irmãos que sofrem com Covid. Também oraremos pedindo a assistência do Espírito do Senhor para nós nesse tempo de reflexão bíblica. Então eu te convido a fechar os seus olhos para orarmos juntos. Nosso Deus, mais uma vez queremos interceder pelos nossos irmãos que estão sofrendo com a Covid, limitados, alguns enfraquecidos, e pedimos para todos eles, Senhor, a força, a sustentação da sua boa mão e, sobretudo, o alento do teu Espírito nos seus corações, para que, nesses momentos difíceis, continuem vendo o Senhor, experimentando o Senhor e estando alegres no Senhor. Também nós lembramos dos familiares todos da nossa querida irmã Maria Antonieta, pedindo o consolo do Senhor para os seus corações, Pai. E ao mesmo tempo, nós oramos agradecidos pela vida de nossa irmã, que foi uma fiel combatente da fé enquanto pôde. Que exemplo! E agora, Senhor, descansa com gozo inefável na presença do Senhor nos teus braços. Obrigado, Senhor. Almejamos o dia em que todos experimentaremos isso como tua igreja. E nesse momento pedimos a ajuda do Senhor sobre as nossas mentes, os nossos corações, já que vamos ler a tua palavra e vamos refletir nela. Pedimos que o seu Espírito comunique aos nossos corações a sua verdade e nos conduza à reflexão profunda, a um exame do nosso coração e a um voltar para o Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Eu confesso aos irmãos que essa maneira de comunicar com vocês é bastante desconfortável para mim. Eu prefiro 1000 vezes o púlpito. Várias pessoas não iriam ter essa preferência, né, de estar diante de um grande grupo. Mas eu prefiro e me sinto limitado aqui, mas esse é o meio que o Senhor nos deu, então vamos lá. Hoje nós vamos concluir a nossa caminhada pelas regiões da Macedônia e de Roma, estudando a Epístola dos Filipenses. Nós começamos nosso estudo no mês de agosto e hoje estamos fechando com a 16ª mensagem. Esta é a 4ª mensagem aqui no capítulo 4 e certamente poderíamos pregar muitas outras, mas esse é o nosso limite, o ano chegou ao final e por isso nós estamos fechando assim. Eu espero, honestamente, que essa caminhada de estudo, de reflexão na carta de Paulo aos Filipenses tenha sido para você uma boa experiência, tenha sido para você edificação, como foi para a minha vida ao estudar, ao me debruçar sobre os textos para expô-los. Espero que o Senhor tenha abençoado a sua vida e agora nós vamos então proceder na leitura de Filipenses capítulo 4 e eu vou ler o restante do capítulo começando com o verso 10, embora nossa mensagem se baseará apenas nos versos 10 a 13. Mas eu quero ler com os irmãos todo o restante do capítulo 4, começando com o verso 10. Estou aguardando um pouquinho para que você abra sua Bíblia e me acompanhe na leitura que agora farei, começando no verso 10, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, volte à página da sua Bíblia. Vamos então focar nos versos 10 a 13 e, como eu anunciei na última mensagem, hoje nós vamos falar sobre contentamento, meu irmão, minha irmã, com esse tema, aprender a viver contente, um propósito para a vida. Aprender a viver contente, um propósito para a vida, ou seja, uma maneira de você e eu vivermos contentes no Senhor, satisfeitos com o Senhor. Paulo nos orientará nesta noite sobre esta realidade e como alcançar isto. Todas essas respostas estão aqui na palavra de Deus. Muito bem, o verso 10, desculpe, começa com essa expressão de Paulo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E ele explica por quê. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, Paulo está fazendo referência à oferta que os filipenses mandaram para ele. Como você pode lembrar, essa carta é uma carta de agradecimento. Paulo está expressando sua gratidão pelo apoio, pelo engajamento dos filipenses. Eles fizeram isso várias vezes, ou seja, mandaram ofertas para Paulo outras vezes, e Paulo está agradecendo esta última, que foi enviada para ele pelas mãos de Epafrodito, de onde Paulo escreve aqui da prisão, né? Foi lá que ele recebeu esta oferta. Então, Paulo está agradecendo, e Paulo diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Note este cuidado, aqui está a chave, o ponto central de tudo que Paulo vai falar. A alegria nele, que embaixo ele vai usar um outro sinônimo, que é o contentamento no Senhor. Ele está grato aos filipenses. E no verso 11, ele diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo aqui no verso 11 tem o cuidado de explicar a razão do porquê ele agradecia. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que ficou contente com a oferta, não por causa de sua extrema necessidade, ou de sua necessidade, não sabemos a profundidade dela, mas Paulo faz questão de dizer que ele está contente porque
ele aprendeu a viver assim. Mesmo se os filipenses não tivessem enviado essa oferta, ele não ficaria triste com os filipenses, ele não ficaria magoado, ele manteria a sua gratidão, porque ele aprendeu a viver assim. E eu quero destacar 3 palavras que o apóstolo Paulo usou aqui no verso 11. A primeira palavra é esta: eu aprendi a viver contente. Primeira palavra. Eu pergunto, você é uma pessoa contente? Contente significa alegre, significa satisfeito. O contentamento é o propósito de Deus para todos nós. Esse é o padrão. Paulo diz, a segunda palavra que ele usa, ele diz, eu aprendi. Isso significa que o contentamento, ele deve ser aprendido por você e por mim. O contentamento não é automático na vida cristã. Trata-se de um aprendizado. Na caminhada cristã, nós precisamos aprender a viver contente no Senhor. O contentamento não nasce automaticamente conosco, nós não o produzimos de nós mesmos. E nós também não nos auto-ensinamos nessa área. É preciso aprender, por isso Paulo diz isto. E a terceira palavra que ele usa é viver. Ele empregou o verbo viver. Eu aprendi, ele não disse apenas a estar contente. Eu não aprendi a me virar na situação de maneira que eu consegui sair contente dela. Não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver. Ou seja, é um estilo de vida. É uma maneira de viver a vida cristã diante do Senhor. Não é algo ocasional, não é algo circunstancial e também não é algo acidental. Opa, de repente eu passei por essa contente. Não é isso que Paulo está dizendo. É a maneira que Deus quer que vivamos diante de qualquer situação. Então eu chamo a sua atenção para isso porque esse é um assunto muito importante para você e para mim. De nós mesmos, nós não temos um coração que nos conduza ao contentamento. Contentamento, então, é resultado de aprendizado e, acrescento eu, constante vigilância, porque o nosso coração sempre quer levar os nossos olhos para outras direções. Mas vamos mais fundo. Vamos entender, então, o que Paulo está dizendo. A extensão do seu contentamento. Em outras palavras, em quais momentos e situações da vida nós devemos viver contentes? Será que é possível viver contente em qualquer ocasião? Então, Paulo explica a sua afirmação. Veja comigo o verso 11. No verso 11, Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 2 termos que comunicam a ideia de absoluto, nada de relatividade. Ele diz em toda situação. Toda é toda. Toda situação. E ele diz também em qualquer situação, sem exceção. Ele destaca ainda mais esse pensamento no verso 12, quando ele diz de tudo e em todas as circunstâncias. Então, você e eu devemos entender que o alcance do ensino de Paulo é total, não há exceção na vida. É possível porque ele aprendeu a ter o contentamento do Senhor em toda e em qualquer situação, em todas as circunstâncias. E note os 3 pares de realidades que Paulo coloca aqui. Ele disse aqui no verso 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Na humilhação, mas também na honra. Quando ele era desprezado, não reconhecido, injustiçado, desprezado, desdenhado, não compreendido, Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente nesses momentos. Mas também quando sou honrado, quando sou reconhecido, quando sou ouvido, quando sou atendido, eu sei também mostrar contentamento no Senhor nessa situação.
A outra realidade é na fartura e na fome. Ele disse: de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Paulo não estava falando de algo que ele ainda viveria. Paulo não estava desenhando uma situação hipotética. Ele diz aqui: eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Meus irmãos, Paulo está dizendo: quando eu não tinha o que comer, eu vivia alegre, mas quando eu tinha o que comer, eu também estava alegre da mesma forma. Em terceiro lugar, ele diz: na abundância e na escassez. Quando tudo faltou, o contentamento não faltou. Eu aprendi a viver satisfeito no Senhor. Mas mesmo quando eu tinha tudo o que eu precisava, eu mantive o mesmo contentamento olhando para o Senhor, sem extremos. Ele aprendeu essa lição. Então, meus irmãos, esse é o destaque que precisamos compreender. Paulo está nos dizendo que ele aprendeu a ter contentamento em todas as situações da vida. Percebe? Esse é um estilo de vida. Qualquer momento, qualquer situação. Amanhã, se formos assaltados com uma notícia difícil, com uma crise, com um problema, e etc. A ideia é responder contente no Senhor, experimentando a satisfação no Senhor. O que é contentamento? Deixe-me definir contentamento. Contentamento é uma atitude de gratidão constante no coração do salvo em Jesus Cristo. Uma atmosfera de gratidão, de satisfação no todo da vida, o tempo todo. É a expressão de uma alma que se satisfaz em Deus, independente das circunstâncias. O contentamento, ele não nega as circunstâncias e nem despreza as circunstâncias, mas nas circunstâncias ele existe, ele se realiza. Vamos sair de Filipenses e vamos ver esse mesmo ensino, essa mesma ideia em outros de Filipenses. Mas ele encaixa muito bem aqui o mesmo alinhamento de ideia. Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o ensino aqui é esse, é para dar graças, mostrar um coração alegre, satisfeito, sempre e por tudo, é o que Paulo diz. É para ter um coração, então, agradecido, satisfeito e contente no Senhor. E o outro texto, 1 Tessalonicenses 5,18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Tão objetivo esse texto. O ensino aqui é para darmos graças em tudo. E tudo é tudo. E dentro desse tudo estão também os momentos difíceis, as lágrimas, as dores, inclusive o luto. Mas tudo é tudo. E a orientação de Deus é para dar graças em tudo com esse complemento, porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, Paulo está ensinando que nós devemos ter um coração satisfeito nele por tudo e em tudo, em todas as circunstâncias e por todas as coisas. Essa é a ideia do contentamento. Mas a pergunta aqui é: meu irmão, como isso é possível? Sendo você e eu quem somos, pecadores, limitados, fracos, falhos. Como isso é possível? Como é que Paulo aprendeu isto? A resposta está no próprio texto, muito bem colocada, muito bem destacada por Paulo. E partindo do pressuposto de que Paulo era um homem como você e eu,
que também tinha as suas lutas interiores, as suas fragilidades, era exatamente como nós. A verdade, então, aqui é que se Paulo encontrou no Senhor o contentamento para sua alma, nós também podemos encontrar. Isso você e eu precisamos fazer calar no nosso coração isso. Nós também podemos, devemos aprender. Então a resposta está no próprio texto. Primeiramente, o verso 10. Paulo inicia o texto já nos dando a resposta. Paulo disse que ele se alegrou sobremaneira no Senhor. Note aqui o foco ou a ênfase de Paulo. A base, a fonte do contentamento de Paulo, da alegria extrema, porque ele se alegrou sobremaneira. Note que Paulo não diz que ele se alegrou na oferta. O que realmente ele se alegrou, mas não é isso que ele disse como a coisa principal. Ele também não diz que ele se alegrou pelos filipenses, que se lembraram dele, que foram carinhosos e mandaram oferta cuidadosamente. Não é isso que Paulo também está dizendo. E Paulo também não está dizendo, olha, eu estou muito alegre porque eu estava passando dureza, tiguera, estava difícil e essa oferta chegou, então eu estou muito contente. Paulo não faz menção de nenhuma dessas três situações. A base do contentamento de Paulo, então, não estava nas coisas, não estava nas pessoas e também não estava nele mesmo. Percebeu? São três áreas que normalmente você e eu procura focar para encontrar alegria, encontrar contentamento. Coisas, pessoas ou em nós mesmos. Mas Paulo foi claro em dizer, eu estou contente no Senhor. A base é o Senhor. Então, se as coisas caminham bem ou se as coisas não caminham bem, é o Senhor o contentamento. Se as pessoas nos atendem, nos ajudam, nos favorecem, ou se as pessoas nos ignoram, não nos atendem, dão as costas para nós, no Senhor, e etc. Então Paulo deixa claro que é possível viver contente por causa desta fonte inamovível que é o Senhor. Mas também no verso 13, que comumente citamos e muitas pessoas usam esse verso aqui fora do seu contexto. Mas note, Paulo está agradecendo uma oferta aqui em Filipenses 4, a partir do 10. Ele está dizendo que ele aprendeu a viver contente, então a oferta não trouxe um sabor diferente ao seu coração, trouxe gratidão, mas não mudou sua alegria, sua satisfação no Senhor. E no verso 13 ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu a viver contente na honra e na humilhação, na fartura e na escassez, na fome e tal. Por quê? Porque tudo, ele diz, ele podia naquele que o fortalecia, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está a razão de como você e eu podemos viver a nossa vida e naturalmente com as cores diversas da dificuldade ou do prazer, da alegria ou da tristeza, e ainda assim ter o contentamento no Senhor. Por quê? Porque tudo podemos no Senhor, em Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Então, de novo, eu destaco para você e para mim, o segredo do contentamento está em Deus. Definindo de novo o contentamento. Contentamento é a resposta do coração do salvo ao reconhecer a providência, o cuidado e o controle do Senhor sobre todos os atos e episódios da nossa vida.
É essa consciência cristalina, essa fé firme na providência, no cuidado e no controle que o Senhor tem sobre todas as coisas, é que o contentamento de fato se realiza, ele se origina. E essa é a única condição possível para o contentamento, porque se tirarmos os olhos do Senhor, é impossível vivermos contentes diante das situações. Contentamento é uma expressão de fé, confiança no fato de que Deus é Deus em todo o tempo, mesmo nas coisas ruins e difíceis. Deus é Deus em todo o tempo, acreditando que Ele é poderoso para usar todas as coisas e fazê-las cooperar para o nosso aperfeiçoamento. Romanos 8:28. Então, o que temer? Por que se entristecer? Por que entregar o coração à amargura, à ansiedade, à preocupação, à mágoa, se nós podemos descansar à sombra do Onipotente ao reconhecer que tudo está no controle dele e nele eu posso viver contente? Eu não sei se você está percebendo que o contentamento, na verdade, é uma grande bênção. Eis o valor do contentamento. No Senhor nós podemos passar por quaisquer circunstâncias, como Paulo experimentou, e não ficar reféns delas. Não sermos algemados por elas. Não sermos acorrentados por elas. Por quê? Porque o nosso coração está satisfeito no Senhor, que nunca muda. Uma fonte que nunca seca, uma fortaleza que nunca fica vulnerável. Então, no Senhor, sempre nós podemos encontrar esse vigor, esse entusiasmo, olhando para Ele. Eu quero ilustrar isso. Alguns anos atrás eu usei essa ilustração e achei conveniente voltar a ela. Ilustrar o contentamento com esses dois objetos: o termômetro e o termostato. Ambos são usados em ambientes onde há oscilação de temperatura, mas há uma diferença marcante entre os dois. O termômetro é aquele aparelho, aquele instrumento que mede a temperatura, você sabe disso. Mas o termômetro, ele não tem o poder de mudar a temperatura. Pelo contrário, o termômetro é afetado pela temperatura. E ele simplesmente vai indicar qual é a temperatura ambiente, ou seja, o termômetro ele vai subir ou vai descer de acordo com a oscilação da temperatura. A função do termômetro é apenas marcar a temperatura. Mas, diferentemente do termômetro, está o termostato. É exatamente o contrário. O termostato é quem regula a temperatura do ambiente. Ao invés de ser controlado, ele controla. Ele está dentro dos aparelhos, por exemplo, de ar-condicionado, que o nosso irmão José Luiz entende muito bem e nos ajuda frequentemente com isso. Você marca a temperatura que você quer. E o termostato não vai deixar que a temperatura ambiente seja diferente, ele vai coordenar isso aí, certo? Então, o termostato, ele controla a temperatura e não é controlado, diferentemente do termômetro. E podemos aplicar isso ao dizer o seguinte: primeiramente, meus irmãos, Paulo vivia não como um termômetro, mas como um termostato. Se Paulo vivesse como um termômetro, ele não teria contentamento na sua vida. Por conseguinte, ele não nos mandaria, como fez nos versículos anteriores, do capítulo 4, dizer para a gente viver alegre sempre. Ele não diria isso, porque não seria a realidade da sua vida. Porque ele seria controlado pelas circunstâncias. Mas Paulo, podemos dizer que é o exemplo de crente, termostato. Ao invés de viver os altos e baixos espirituais, ao sabor das circunstâncias, ao sabor das situações,
Paulo está dizendo, eu aprendi a viver de uma maneira que sou controlado por Deus nas circunstâncias, e não o contrário. Tem crente que se deixa controlar pelas circunstâncias e por isso se afasta de Deus. As circunstâncias causam no seu coração uma estranheza espiritual em relação a Deus. É o contrário que Paulo está dizendo. Paulo era controlado pelo Senhor e por isso aprendeu a viver contente em qualquer circunstância, mesmo as mais difíceis, que você sabe que ele passou, e na dúvida basta uma releitura de 2 Coríntios capítulo 11, uma relação de sofrimentos agudos sofridos por Paulo. Eu pergunto a você, como é que você está vivendo a sua vida? Como um termostato ou como um termômetro? Quero ilustrar isso aqui com o exemplo de Jó, e amarrando a ideia de que Satanás, nosso inimigo, ele está em todo o tempo trabalhando para tentar fazer-nos acreditar em mentiras e, consequentemente, ter emoções descontroladas e atitudes também em desarmonia com o que o Senhor espera de nós. Vamos pensar em Jó. Jó foi acusado, ou Satanás, começando com Satanás, que sabe de nossa fraqueza, então ele foi a Deus e acusou Jó de temer a Deus por causa das riquezas que Deus dava a Jó, mas também, Senhor, o Senhor cerca Jó com bens e riquezas. Então você conhece a história de Jó, sabe que Deus permitiu a Satanás tirar tudo de Jó. Então, Jó perdeu toda a sua riqueza, não apenas a riqueza material, mas também, sobretudo, a mais importante, a social, a familiar. Ele perdeu seus filhos e Jó perdeu também os seus servos. E qual foi a resposta de Jó diante dessa situação? Está escrito em Jó capítulo 1, versos 20 e 22, o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o verso 22 termina dizendo: Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Percebe um coração satisfeito no Senhor? Mas a história não parou aí. Satanás não desistiu. Ele ainda tinha um trunfo. Ele falou para Deus: Senhor, toca no corpo dele. Tira a saúde dele. E o Senhor verá se Jó continuará contente. E Deus então soberanamente permitiu a Satanás fazer isso. Você conhece a história, sabe que Satanás feriu a Jó com tumores malignos da planta do pé até o couro cabeludo. Jó virou uma ferida humana, ambulante. Na verdade, nem ambulante, porque nem se movia, certamente. E qual foi a resposta de Jó, registrada no capítulo 2, versículos 9 e 10? Eu leio para você. Então a sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Ou seja, Jó continuava íntegro. Ela aconselhou o seu esposo, dizendo: Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E o verso 10 do capítulo 2 conclui dizendo: Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Meus irmãos, temos um exemplo no Velho Testamento, profundo, e um exemplo no Novo Testamento, e muitos outros exemplos. E eu quero que você considere o seguinte: o nosso coração, preste atenção nisso, por favor.
o nosso coração, seu e o meu, constantemente persuadido de que a nossa alegria, o nosso contentamento, depende dos bens, depende dos recursos, depende das coisas, que o nosso contentamento depende da nossa saúde, do nosso bem-estar e do nosso conforto. E se não tivermos isto, nós estamos mais do que justificados de que nós não podemos viver contentes. Existe até uma teologia que dá suporte a isso, mas você precisa entender o seguinte: este foi e continua sendo o propósito de Satanás, de tentar convencer a você e a mim, de acreditar nessa mentira, neste engano, de que a gente só pode viver contente se a gente tiver coisas, e se a gente for, e etc, etc. Mentira. Jó é o exemplo claro de que é possível adorar a Deus, como os versos concluíram, voltando o nosso coração para Ele, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. A falta de contentamento, eu quero caminhar para o final, chamando a nossa atenção para isso. A falta de contentamento, meu irmão, é uma porta para o pecado. Então, cuide, porque quando o descontentamento se instala no nosso coração, pronto, já estamos vivendo de forma pecaminosa contra o Senhor, e eu quero te ajudar a entender isso melhor. Eu afirmei que a falta de contentamento é uma porta para o pecado. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: assim como o contrário da humildade é o orgulho, e o contrário do amor é o egoísmo, o contentamento também tem o seu oposto. O contrário do contentamento é a cobiça, ou os desejos pecaminosos no nosso coração, como Tiago, capítulo 4, fala tão bem. Os desejos pecaminosos. Porque se o contentamento revela um coração satisfeito no Senhor, apesar das circunstâncias, a cobiça ou os desejos do nosso coração vai revelar o contrário, vai revelar um coração insatisfeito que sempre quer mais. Preste atenção nisso. O seu e o meu coração é assim, insaciável. Na sua essência pecaminosa, o coração do homem, ele é insaciável. E se não for o Senhor, seremos dominados e guiados pelos desejos, ou seja, sempre desejando, sempre querendo mais, nunca satisfeito, nunca grato. Então, o contrário do contentamento é a cobiça, são os desejos pecaminosos, e somente Deus pode satisfazer o desejo do nosso coração. Daí você entende, Paulo, como é que um homem, passando escassez profunda, passando fome, sendo desonrado, como é que um homem assim ainda podia viver contente? O segredo é esse. Deus satisfaz o coração do homem. Mas se tirarmos os olhos do Senhor e olharmos para as circunstâncias, seremos reféns delas. Seremos prisioneiros do nosso coração. O descontentamento, ele se concentra naquilo que nós não temos. Eu quero pensar com você aqui, só para ilustrar, Números capítulo 11, versículos de 1 a 6. Preste atenção aqui. Eu disse que o descontentamento ele se concentra no que não temos. Números 11, 1 a 6, eu leio esse texto para ilustrar para você e para mim. Diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, orando este ao Senhor, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou.
Verso 3, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Agora veja o verso 4. E o populacho que estava no meio do povo, no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Veja o verso 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, diz o verso 6, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Note, meus irmãos, um exemplo claro do descontentamento, focando para o que eles não tinham, e é assim a essência do descontentamento. Sempre chama a nossa atenção para aquilo que nós não temos. Apesar de ter tudo aquilo que precisava, o povo de Israel, por causa da sua ingratidão, concentrou a sua atenção no que não tinha: peixe, pepino, melão, alho, cebola. O povo de Israel ficou com saudades do Egito, tinha se esquecido que o Egito era o pior lugar do mundo para viver. E não focou na bondade presente de Deus, a ponto de dizer: seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Desprezou a provisão de Deus, e por isso foram julgados pelo Senhor. Mas pegue o princípio aqui do descontentamento e avalie a sua vida. Avalie agora mesmo a sua vida. Há contentamento no seu coração ou você está descontente? Note que se você está descontente, você está olhando para aquilo que você não tem. Porque o coração nunca ficará satisfeito com nada. O coração entregue a si mesmo, ele nunca ficará satisfeito com nada. O coração é uma fábrica de desejos. É isso que Tiago nos ensina. Quanto mais temos, mais desejamos. Lembre-se disso, você e eu sempre encontraremos algum motivo para reclamar, para nos queixarmos, para desejar outra coisa, para cobiçar. Nós só ficaremos livres dessa tirania se o nosso coração estiver rendido, amarrado, submetido a Cristo. Como Paulo disse, e então ele experimentará que, independente das circunstâncias, esse vai ser o louvor do seu e do meu coração. Vamos dizer: Cristo satisfaz. Eu posso abrir a despensa e não ter tudo o que eu quero, mas ainda assim, meu coração pode ficar alegre no Senhor, porque eu sei que Ele não falha. Ele está no controle de tudo. Paulo fala claramente sobre isto para Timóteo, no capítulo 6 da sua primeira carta, versículos 6 a 8, que diz: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E Paulo conclui dizendo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A falta de contentamento leva-nos a uma visão errada nas circunstâncias, e eu leio este como último texto dessa noite. Também para ilustrar, apenas 3 versículos aqui. A falta de contentamento leva-nos a uma visão errada, uma visão distorcida nas dificuldades. Êxodo capítulo 16, versos 1 e 3. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Verso 2, toda a congregação, os filhos de Israel, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O texto diz, toda a congregação, todo o povo de Israel. Verso 3 diz, disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor,
na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Isso não é verdade. Israel estava oprimidíssimo no Egito, mas veja como a visão distorceu quando o coração está dominando e ingrato diante do Senhor. Continua dizendo aqui o verso 3 no final: pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então note, você e eu facilmente podemos apontar o dedo para o povo de Israel e dizer: que povo ingrato, que povo com coração duro, mediante tudo o que Deus fez. Como esse povo pôde dizer isso? Duvidar da bondade de Deus, questionar a soberania de Deus em tirar o seu povo cumprindo uma promessa. Como esse povo podia dizer isso? Mas note que a falta de contentamento destrói a nossa visão, a nossa percepção real da vida. Talvez você hoje mesmo esteja tão descontente que esteja questionando a bondade de Deus, esteja questionando a ação de pessoas na sua vida. Talvez o seu esposo, a sua esposa, alguma autoridade sobre você, seus pais, qualquer coisa assim. O descontentamento, ele realmente nos cega e nos impede de ver a bondade de Deus. Por quê? Porque o descontentamento é resultado de um coração enrijecido, endurecido para o Senhor. Eu concluo voltando aqui no texto de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, quando Paulo disse: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o segredo para isso é o Senhor. Eu me alegro sobremaneira no Senhor. O segredo está em Cristo, que é poderoso para nos fortalecer em qualquer situação. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. E dentro desse todas as coisas, ou desse tudo, posso estar uma vida que encontra nele satisfação para o coração. Que Deus nos abençoe. Nós poderíamos destacar muitas outras verdades. Eu te encorajo a reler a Epístola dos Filipenses e levando em conta tudo que você pôde aprender nesse tempo. E se você perdeu algum estudo, e se você que está aqui no nosso canal, talvez até pela primeira vez, saiba que no nosso canal nós temos todas as mensagens e você pode conferir qualquer uma que tenha perdido, ou até todo o livro. Deus abençoe, meus irmãos, continuemos firmes, olhando para o Senhor, vivendo contentes nele.